Para você recordar, essa medida foi tomada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ali pela Truth Social, que é a rede social dele. Desde que ele brigou com Elon Musk, ele não utiliza mais o X, que é do Elon Musk, fica utilizando a rede social dele, a Truth Social. Aí ele avisou que ia fazer essa super taxação sem precedentes em relação ao Brasil. O presidente Donald Trump já tinha enviado cartas a 14 países com taxações de 25% a 40%. E essa extremada de 50% foi exclusiva para o Brasil. Nem com a China, que o presidente Donald Trump tem sérios problemas, teve essa taxa tão alta. A taxa para a China é de 30%. E em relação ao Brasil foi de 50%. Aí ele disse, né, que enviou essa carta à Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, informou o governo brasileiro através do Itamaraty. O Itamaraty devolveu essa carta e também, como reação, o presidente do Brasil, o Lula, postou numa rede social, também na X, e também divulgou uma nota do Palácio do Planalto, uma nota oficial, dizendo ali como seriam as reações. Abre essa nota dizendo que o Brasil não será tutelado por nenhum país e segue ali respondendo cada problema que tem com Donald Trump e termina falando exclusivamente da situação comercial, diz que não tem precedente, que é uma decisão muito política, até como a carta do presidente Donald Trump porque começa falando e defendendo o ex-presidente Jair Bolsonaro, para daí lá para o meio, para o fim, falar sobre a taxação que vai começar a valer a partir de 1º de agosto, e aí o governo seguiu se reunindo e conversando com diversos personagens para conseguir entender o que pode fazer até 1º de agosto para tentar reverter essa medida. A gente vai falar com alguns desses personagens porque, claro, os parlamentares são muito ouvidos nesse momento. Parlamentares que são muito próximos ao governo e parlamentares da direita, que não são próximos ao governo, mas, claro, os articuladores do governo também querem ouvir o que a direita tem para ouvir. Ontem, as primeiras reações da direita muito próxima a Jair Bolsonaro, como os filhos dele, Flávio Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro e Nicolas Ferreira, deputado federal que está muito próximo a Jair Bolsonaro, culpabilizaram o Lula em relação a essa taxação. Não disseram que a taxação concordaram que a taxação é extremada e culpabilizaram o presidente Lula. E já a esquerda culpabilizou o próprio presidente Bolsonaro. Vamos então para o Congresso brasileiro. A gente vai chamar Camila Xavier, que está acompanhada lá dos seus dois lados, conversando para ouvir esses parlamentares da direita e da esquerda. O parlamentar também está ali junto com a Camila, os senadores Alci Lucas, do PL aqui do Distrito Federal, representando, portanto, esse lado da direita, e o deputado federal Helder Salomão, representando o PT. Camila, muito boa tarde. Passo meu boa tarde também para os parlamentares. Natália dando boa tarde a todos. Boa tarde, Natália. Estou aqui acompanhada do deputado federal Helder Salomão, do Espírito Santo, e também com os senadores Alci, do Distrito Federal, que é líder da oposição no Congresso. Nós estamos conversando aqui sobre essa questão da taxação anunciada pelo presidente Donald Trump. E só para explicar para a nossa audiência aqui o que vai acontecer, nós vamos fazer um debate, né, um pinga-fogo, vou fazer perguntas para os dois responderem. E no final, cada um também faz suas considerações sobre o tema. Então, vou começar com a primeira pergunta geral sobre como os senhores enxergam o impacto político desse anúncio do presidente Donald Trump para o Brasil. Vou começar com os senadores Alci, vamos? É uma política que o Trump adotou, né, desde o início, anunciou vários alíquotas de 100% de taxação em vários países e depois ele negocia com cada um. Esse anúncio agora de 50% vai ser muito ruim para o Brasil e também para os Estados Unidos. Isso vai aquecer também a inflação deles, né? Agora, houve essa vinculação política, mas na prática o que a gente percebe, o presidente Lula desde 2023 vem provocando isso.
agora, inclusive, com essa definição da reunião dos BRICS, de não adotar mais o dólar como moeda, isso evidentemente contraria os interesses dos Estados Unidos. Então, durante a eleição também, o presidente fez algumas declarações de ofensa ao atual presidente dos Estados Unidos. Então, tudo isso contribui. O que nós precisamos agora é que o governo, tem até dia 1º de agosto, que coloque pessoas realmente para fazer essa negociação, como os outros países estão fazendo, para poder realmente amenizar o prejuízo também dos americanos, né? Mas eu tenho certeza que o Itamaraty vai cuidar disso para amenizar um pouco o reflexo. É ruim para o Brasil, mas é ruim para os Estados Unidos também. Deputado, agora fazendo a mesma pergunta, como o senhor enxerga que esse anúncio do presidente Donald Trump impacta politicamente o Brasil? Olha, é inaceitável o que o presidente dos Estados Unidos tem feito desde que tomou posse. O Brasil é mais um país que está sendo atacado. São dezenas de países que já sofreram sanções. Portanto, é uma postura autoritária de quem, ao invés de construir pontes, está provocando tensões que têm consequências para os países que estão sendo afetados, como é o caso do Brasil agora, mas também tem consequências muito sérias para os norte-americanos. Porque quando se taxa, né, quando se eleva a taxa de um produto de outro país que exporta para os Estados Unidos, isso implica em aumento da inflação lá nos Estados Unidos e isso também cria mais dificuldades para o mercado interno dos Estados Unidos. Não é correto nós dizermos que a taxação anunciada ontem pelo presidente Trump tem a ver com a relação entre o presidente Lula e o presidente norte-americano. Como eu disse, ele foi muito infeliz em tudo que fez até agora em relação a várias nações, inclusive propondo anexar o Canadá ao território norte-americano, apenas para citar um exemplo. Ele diz na carta, absurdamente, que a motivação é política, não é econômica. Ele diz isso, que a motivação é política, ou seja, ele discorda dos julgamentos que estão sendo feitos contra aqueles que praticaram atos contra a democracia no Brasil e também os julgamentos que estão sendo feitos, né, que envolvem o ex-presidente Bolsonaro e as empresas norte-americanas, especialmente as plataformas, que, né, acabam abrigando conteúdo de ódio e intolerância. E a gente não pode esquecer que, neste momento, o filho do ex-presidente está nos Estados Unidos, articulando contra o Brasil, anunciou há alguns dias que estavam pedindo ao governo americano para impor sanções, e agora as sanções foram impostas. Eles foram lá pedir para que o Brasil fosse, né, taxado, e aconteceu. Então é um absurdo, a culpa é de quem está articulando contra o Brasil e se intitulando patriota. Na verdade, certo, batendo continência para os norte-americanos. Perfeito, obrigada. Que a gente vai tentar deixar mais ou menos 2 minutos para cada um responder e para a gente passar também por várias perguntas. Então, passando agora para a próxima, o que eu quero entender, o senhor já começou a falar um pouco sobre a atuação do deputado federal Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos. A gente queria entender o que vocês pensam sobre a atuação do presidente Donald Trump. Ele está interferindo na soberania brasileira ou não? Bem, primeiro eu discordo completamente. Jamais colocaria uma taxação dessa em função de um pedido de um deputado, Eduardo Bolsonaro. O Bolsonaro não pediu para ele taxar a China, nem os outros países. Então, foi uma medida própria do presidente, né, que já vinha adotando dessa forma. Agora, evidentemente que ele também está preocupado. Nos Estados Unidos, eles têm uma preocupação muito grande e eles colocam acima de qualquer questão financeira a questão da democracia e a liberdade de expressão. Então, não só os Estados Unidos, mas muitos países estão preocupadíssimos com o Brasil, do que vem acontecendo aqui. A interferência do Supremo no Congresso Nacional, né, a forma como está sendo conduzidos os processos aqui, né, com relação ao que aconteceu no 8 de janeiro, pessoas sendo condenadas a 14 anos, porque escreveu na estátua, perdeu uma, né, coisa que o ministro falou e não deveria ter falado. Então, eu vejo assim, não, a taxação não tem nada a ver com a questão Bolsonaro. Isso aí, evidente, foi colocado, mas senão não estaria taxando todos os outros países. A questão da interferência, não,
O Supremo, inclusive, determinou retirada de conteúdos de plataformas americanas. Então, estão também trabalhando em cima disso. Agora, eu vejo, né, que a questão da soberania, o próprio Lula fez isso agora na Argentina, foi visitar a Cristina, né? Trouxe lá do Peru uma ex-primeira-dama que foi condenada por corrupção. Então, a gente precisa ter esse cuidado, não interferir também nos outros países. Mas eu espero, né, que o presidente possa agora trabalhar juntamente com o Itamaraty e buscar uma solução para que seja bom para todo mundo. E é o que o Trump está fazendo. Os outros países estão negociando e estão diminuindo as ali. Deputado, fazendo a mesma pergunta em relação à soberania, o senhor acha que essa medida do presidente Donald Trump interfere na soberania brasileira ou não? Claro, ele está interferindo em assuntos internos. Ele não é o presidente do mundo e ele deve respeitar todas as nações. Assuntos relativos a julgamento de quem praticou crime contra a democracia, especialmente no dia 8 de janeiro, é competência do Supremo Tribunal Federal e nem o governo brasileiro vai interferir nisso. Quanto mais outro país. E quem disse que a motivação principal era a perseguição contra Bolsonaro, para ele fazer a taxação contra o Brasil, foi o presidente. Eu li a carta. Eu li a carta, ele fala textualmente que a principal razão é a perseguição política contra o ex-presidente. Então, vejam, eu estava lembrando agora do posicionamento do Paul Krugman, Prêmio Nobel de Economia, norte-americano, que não é um cara da linha progressista. Ele diz o seguinte, que essa decisão é maléfica e megalomaníaca e que não tem justificativa econômica. Olha a expressão que ele usa, é apoio a um aspirante de ditador. Isso quem está falando é o Paul Krugman, que recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 2008. Ou seja, o mundo está estarrecido. O José Mendonça de Barros, que foi colaborador do Fernando Henrique Cardoso, ele disse que os efeitos são nocivos, e aí eu concordo com o senador, para os americanos e para os brasileiros. Isso um economista, José Mendonça de Barros, e fala o seguinte, olha a expressão que ele usa. O que o Trump fez é uma burrice econômica. Repetindo aqui, burrice econômica. É inaceitável que a nossa soberania seja atacada, que o Supremo Tribunal seja atacado e que nós sejamos ameaçados. Hoje, o deputado Eduardo Bolsonaro divulgou um vídeo fazendo uma ameaça, ou seja, ou o Brasil cede ou o Brasil vai ser muito prejudicado. Então, o DNA de toda essa articulação contra o Brasil são daqueles que se dizem patriotas e hoje estão atuando fora do Brasil para impor sanções ao Brasil. Eu entendo. Assim... A gente passa para continuar, para o senhor concluir. Para ser justa, que a gente queria agora entender, os senhores já começaram a falar sobre essa questão da atuação do Eduardo Bolsonaro, mas a gente queria voltar a esse ponto. A direita tem dito que a culpa disso é do presidente Lula, que não tem dialogado com o presidente Donald Trump, e a esquerda entende que o deputado Eduardo Bolsonaro tem atuado, e a atuação dele lá nos Estados Unidos levou a esse desfecho anunciado ontem pelo presidente Donald Trump. Queria entender o que os senhores pensam em relação a isso. A culpa é do Eduardo Bolsonaro ou a culpa é do presidente Lula? Olha, o Brasil tem uma relação com os Estados Unidos há mais de 200 anos, e sempre foi uma relação muito boa, comercial e política. O que está acontecendo hoje é que o Brasil está alinhado hoje com as ditaduras. Né? O BRICS hoje tem o quê? Tem a China, tem o Irã, tem a Venezuela, e sempre criticando o regime americano. Então é o que eu disse, nos Estados Unidos, acima da questão financeira, por isso que talvez essa questão econômica eles não se preocupam muito com isso, porque acima disso está a liberdade de expressão e a democracia. Então, agora... achar que o Eduardo Bolsonaro é o responsável por isso não tem a mínima lógica, não tem sentido. O deputado não tem esse poder de interferir na política americana. Somente o Brasil, mas todos os países, foi feito com a China, com todos os países que sofreram realmente uma taxação, até de 100%. Agora, cabe ao Brasil, né, buscar um entendimento para que não haja esse prejuízo tão grande para nós também. Para os americanos, eles conseguem lá, não é resolver, mas aqui nós temos aí um potencial grande, né, de exportação, de carne inclusive. Os Estados Unidos é o segundo maior consumidor de carne do Brasil,
né? Lá nos Estados Unidos havia já uma redução na produção de carne, então isso com certeza aumenta a inflação lá em função disso. Mas não tenha dúvida, o Eduardo Bolsonaro, o Trump pode ter provocado isso, como sempre provoca algumas coisas politicamente, mas é você colocar muito poder na mão do deputado Eduardo Bolsonaro. Ele não tem esse poder de mudar a economia ou tomar decisão em função da opinião dele. Isso aí, a culpa é realmente das relações do presidente Lula, que tem falado desde 2023, você pode observar, tem vários episódios, né, durante a eleição, fora da eleição, o Lula ameaçando, chamando inclusive o Trump de nazista, não é? Ele que provoca a guerra no mundo, tem uma série de provocações, além da questão do dólar, que realmente para os Estados Unidos, para a economia americana, é fundamental. Então eu vejo que é muito mais em função das declarações do presidente Lula. Olha, eu diria que é tão grave isso que aconteceu, e é importante a gente dizer que as boas relações do Brasil e Estados Unidos sempre existiram, e da parte do Brasil isso vai continuar acontecendo, mas eu volto a dizer, o que está escrito na carta é que a motivação do presidente, escrita por ele, enviada ao presidente Lula, é a perseguição política que está sendo feita aqui no Brasil contra o ex-presidente Bolsonaro. E que o Paul Krugman diz que é apoio a um aspirante de ditador. E ele diz mais, que só isso já seria base para o impeachment do presidente norte-americano, que eu creio que, se continuar assim, não vai concluir o mandato. E aqui no Brasil, o Bolsonaro vai ser preso, né? Lá ele pode não cumprir o mandato se continuar nessa linha, porque a repercussão no mundo é muito negativa. Só para se ter uma ideia, hoje, The Guardian, Financial Times, BBC, Le Monde, El País, estão todos dizendo o seguinte: primeiro, ele conta uma mentira na carta. Vamos desmascarar isso aqui. Ele diz que há um déficit comercial entre Brasil e Estados Unidos. É mentira. O ano passado, os Estados Unidos teve superávit na balança. Ele mente para justificar uma intervenção indevida que ataca a soberania brasileira. E aqui para nós, atacar a soberania brasileira é atacar o próprio povo brasileiro. Nós estamos aqui ao lado do plenário Ulisses Guimarães, que quando promulgou a Constituição disse: traidor da pátria, traidor da Constituição é traidor da pátria. Hoje os falsos patriotas estão batendo continência para a bandeira norte-americana, como fez o ex-presidente. Então eu entendo o senador Isalci defender o ex-presidente porque ele é do grupo político dele. Agora, senador Isalci, não dá para defender o presidente norte-americano e muito menos defender as suas ações que vão trazer prejuízos para o petróleo, para o aço, para a celulose, para o café, para as rochas ornamentais, para o suco de laranja. Aliás, eu quero ver o que o Tarcísio de Freitas vai dizer agora, ele que usa o boné em apoio ao Trump. O principal estado prejudicado é São Paulo, com o suco de laranja e com a Embraer. A Embraer que fica em São Paulo. Vamos lá. Para mais uma pergunta, agora a gente queria entender o que os senhores pensam do posicionamento do presidente Lula. Ontem, no final da noite, ele se posicionou, falou que porque essa taxação ainda não está sendo aplicada. O presidente Donald Trump deu um prazo até 1º de agosto, e o que o presidente Lula falou é que, caso essa taxação de fato seja aplicada, o Brasil deve atuar com reciprocidade. Então, eu queria entender o que os senhores pensam. Esse é um posicionamento adequado? O presidente Lula deveria sentar na mesa para negociar ou firmar uma posição? Bem, se o presidente Lula acha que a economia brasileira tem condição de competir com a economia americana, talvez fosse o ideal. Agora, o que já foi anunciado é que qualquer taxação extra vai ser colocado mais 50% em cima. Então, o que o Brasil precisa de bom senso, né? Colocar pessoas que coloquem a questão ideológica acima dessas questões e tirar isso da ideologia dessas negociações e olhar a questão comercial, o que é de interesse para os Estados Unidos e o que é de interesse do Brasil. E o governo é que tem que fazer isso, né? Não somos nós. Então cabe ao Itamaraty, que teve sempre um trabalho respeitado no mundo todo, de buscar um consenso. Agora, essa estratégia do Trump aconteceu com vários países. Ele lança a taxação, dá um prazo de negociação e há um entendimento. E normalmente, pelo menos até agora, houve reduções em função da negociação. Então essa provocação política
foi só para mostrar realmente que eles estão preocupados, que o Brasil está na linha da esquerda, está muito linha da ditadura. Se tem alguém que é ditador nesse país e que tem pretensões ditatoriais, é o Lula, porque está do lado exatamente do Irã, da China, da Venezuela, né, que são países ditadores. E nós não estamos preocupados com isso. A democracia e a liberdade de expressão para os Estados Unidos tem um ponto muito importante. Por isso é que eles colocam isso na carta para mandar o recado realmente. Agora, o Supremo tem interferido sim no Congresso Nacional. Essas ações do 8 de janeiro tinham que estar na primeira instância, não tinha que estar lá no Supremo Tribunal Federal. Então, fora outras coisas que estão acontecendo no Supremo, não é que a gente precisa, aqui no Congresso Nacional, rever isso, principalmente no Senado. Olha, teve minuta do golpe, teve o plano Punhal Verde e Amarelo para tentar assassinar o presidente Lula, o vice-presidente Alckmin, o ministro do Supremo Tribunal Federal. Teve uma série de manifestações antidemocráticas no Brasil, que nós é que não gostamos da democracia. Me desculpe, senador, mas se tem alguém que não aceitou o resultado das eleições, foi o seu presidente. Foi o seu presidente. E que só não levou a cabo a tentativa de golpe porque, felizmente, nós temos gente de honra nas Forças Armadas do nosso país, porque alguns já tinham sucumbido, mas felizmente nós tivemos gente de caráter que cumpriu a sua missão. Então quem gosta não pode esquecer da declaração do Múcio. O Múcio, que é o ministro da Defesa, disse que não foi golpe, não foi eu que falei. Pois é, mas quem gosta de golpe, quem gosta de tentar se manter no poder, não somos nós. Nós disputamos as eleições e ganhamos as eleições. Eu volto a dizer, vocês estão se isolando ao defender as medidas do Trump. E acham normal que o Trump fique emitindo decretos e mais decretos, ameaçando os países. Isso está assustando o mundo. As repercussões no mundo são muito negativas e as repercussões no Brasil também. Até porque é o seguinte, eu peguei agora uma informação sobre dados de negativos e positivos. Os representantes da direita, da extrema-direita que defendem essas medidas do Trump estão sendo massacrados na mídia. Massacrados porque derrubaram o decreto do IOF, que era para taxar bilionários, bancos e bets. Nós queremos taxar os super ricos e outros querem aliviar a barra dos super ricos e querem apostar. Olha só, derrubam um decreto que eleva para 3,5% o IOF. No governo deles era mais de 6%. Agora, 13 e pouco, eles estão achando muito. Mas isso era um absurdo. Eu vou encerrar. Era um absurdo. Só que vocês acham normal o Brasil ser taxado em 50%. Olha, vou encerrar dizendo o seguinte. O Espírito Santo, meu estado, que é um estado com vocação exportadora, petróleo, aço, celulose, café, produtor de café do Espírito Santo, roças ornamentais, vão ser duramente sacrificados. E o estado de São Paulo, do senhor Tarcísio de Freitas, vai ser o estado mais penalizado, porque a Embraer e o suco de laranja... Eu vou precisar cortar o senhor, porque deu 2 minutos. Deixa eu só falar com relação ao IOF, porque senão as pessoas vão acreditar no que o deputado falou. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta sobre essa questão e os dois podem desenvolver. Só quero que você me dê um tempo... Tá, igual. Pode deixar. Tá bom. Porque hoje o que acontece? Lá em São Paulo, às 18 horas, vai acontecer uma manifestação em favor para pressionar o Congresso para aprovar a taxação de bancos, bets e bilionários. Isso tem repercutido, essa questão do IOF, dessa taxação BBB, repercutido na população. Queria entender como que essa questão da taxação do Trump deve repercutir também na população. E aí o senhor pode desenvolver também sobre a questão do IOF. Não, ninguém está defendendo aqui a posição do Trump. O que nós estamos dizendo é que não foi em função do Eduardo. Né? As pessoas que colocam como Eduardo a culpa estão subestimando demais, né? Porque na prática isso aconteceu em todos os países. Evidente que isso tem reflexo aqui e lá. Agora, com relação ao IOF, né, a gente não pode continuar mentindo para todo mundo. Quando você vai no supermercado e compra uma geladeira, e quem faz isso são os pobres, porque o rico compra à vista. Os pobres é que compram financiado em 24 meses, 60 meses, compra televisão, compra máquina de lavar, tem IOF. Qualquer operação financeira tem IOF. Então, a tributação do IOF
Primeiro que é inconstitucional, e o Supremo disse isso, eu fui o relator, né? O IOF não é imposto arrecadatório, é regulatório. Então, está completamente enganado essa posição do deputado de informar que o IOF é para os ricos. Não é verdade. Então, quem mais sofre são os pobres. Agora, que a provocação que está acontecendo já há algum tempo é do presidente Lula. O presidente Lula sempre confrontou o presidente Trump, né? Inclusive durante as eleições, pós-eleições, agora recentemente, né, no final da reunião dos BRICS, ele disse claramente que vão criar uma moeda própria em desfavor do dólar. Isso realmente traz consequência. Essa é a razão principal da taxação, que não aconteceu só no Brasil, aconteceu em vários países. Então, colocar no presidente... Agora, eu participei da CPI do Rio de Janeiro, eu comprovei, tem documentos, que o governo federal poderia ter evitado o que aconteceu. Não evitou porque havia interesse político para isso. Sumiram com as câmeras todas. Então, nós não vamos discutir isso aqui, mas, na prática, essa medida que o Trump fez prejudica tanto os Estados Unidos quanto o Brasil. Agora, a competência parte do governo para resolver essa questão. Ele que tem o poder, junto ao Itamaraty, né, e buscar as condições para negociar com os Estados Unidos. Agora, os Estados Unidos mandou um recado, que acima da questão financeira está a democracia e a liberdade de expressão. E nós não podemos aceitar o que o Supremo fez com o artigo 19, que eu votei e provavelmente o deputado também votou no artigo 19 do marco da internet, onde agora o Supremo terceirizou a censura para a iniciativa privada. Então nós não vamos aceitar realmente a censura no Brasil. E os Estados Unidos mandou o recado. A primeira coisa é a seguinte, vamos começar de trás para frente, né? A extrema-direita no Brasil e os apoiadores do ex-presidente fazem o tempo inteiro uma confusão proposital entre liberdade de expressão e cometimento de crime. O que eles querem com a liberdade de expressão é liberdade para cometer crime. Então, essa é uma primeira coisa. Segundo, nós, parlamentares, temos imunidade parlamentar, mas não é imunidade para cometer crime. As plataformas, nós defendemos, obviamente, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa. Agora, não para plataformas abrigarem conteúdos de ódio e de intolerância e fazerem cara de paisagem. Nós não podemos achar que a internet é terra de ninguém, porque os nossos filhos, nossos familiares, nossos amigos estão viajando pela internet e lá está cheio de gente mentindo e cometendo crimes. E nós precisamos coibir os crimes também que acontecem na internet e crimes virtuais. Gente, vamos lá, né? Vamos tentar aqui mostrar o que está acontecendo no Brasil. O IOF, no governo deles, no governo passado, foi votado, inclusive para arrecadar, segundo eles à época, para pagar um programa social. Lá podia, agora não pode. A Constituição é clara, é prerrogativa privativa do Executivo, do governo federal, do presidente da República, emitir decretos para alterar a alíquota de IOF, tanto para aumentar como para diminuir. E o Congresso pode sustar efeitos de decretos publicados pelo governo federal? Claro que pode. Desde que o Congresso, que o presidente da República ou o Poder Executivo não exorbite das suas competências. Não exorbitou. Não exorbitou. E, inclusive, considerou inconstitucional o PDL aprovado no Congresso, só que o Supremo fez uma mediação para que se sente à mesa e busque uma saída. Eu quero a taxação dos super ricos, dos bancos, dos bilionários, das bets, e quero que o projeto que isenta de quem ganha até R$5.000, isenta de imposto de renda, mais de 25 milhões de brasileiros e até R$7.000, juntando quem ganha até R$7.000, nós estamos falando aí de 90 milhões de brasileiros. Perfeito. Que serão isentos ou então beneficiados por esse projeto. Certo. Eu vou precisar chamar a Natália, porque ela está lá conduzindo também no estúdio. Eu quero saber se ela tem alguma pergunta também para fazer para o deputado, para o senador. Vamos ver, Natália. Isso. Acho que eu perdi o retorno. Ah, não. Pode falar, Nath. Eu acho que a gente já pode pedir as considerações finais.
Perfeito. Natália falando que a gente pode já pedir as considerações finais. Então a gente vai dar um pouco mais de tempo. Agora tem uns 5 minutinhos para cada um falar, fazer as considerações sobre o assunto, a questão da taxação, como enxerga esse tema e daqui para frente o que deve acontecer. Passa agora para o nosso deputado. Pode ser. Olha, primeira coisa, a BBC de Londres, que repercutiu negativamente junto com toda a imprensa internacional, que está estarrecida com as medidas autoritárias e absurdas do presidente norte-americano, diz que há uma semelhança muito grande entre a posição política do atual presidente dos Estados Unidos e o ex-presidente do Brasil. Então está explicado, senador Isalci, por que ele tem a coragem, a disfarçatez, ele nem disfarça, ele diz que a motivação é política. O Paul Krugman, né, que é o Nobel da Paz, disse a mesma coisa. Ele não disfarça, ele assume que a motivação é política. E é um absurdo tratar de diplomacia comerciais por causa de diferenças políticas. Os presidentes passam e os países ficam. E nós precisamos ter responsabilidade. Quando foi que o Brasil ameaçou com sanções a Argentina, o Peru? Você citou esses 2 exemplos aqui. Não, o Brasil não pressiona ninguém. O Brasil dialoga com todas as nações. E está correto o presidente Lula de fortalecer os BRICS. Está correto. Nós precisamos de relações multilaterais. O mundo cada vez é mais multilateral. Nós não podemos ficar dependendo de um país ou de outro individualmente. Temos que respeitar a todos. Temos que respeitar, inclusive, os Estados Unidos. Agora, o que o presidente norte-americano fez, eu não posso concordar. Vocês deveriam, junto conosco, porque agora não é uma questão partidária. Não é uma questão de governo ou oposição, é uma questão de soberania. Todos nós deveríamos elevar a nossa voz contra essas medidas, porque elas trazem prejuízo para a microempresa, para a pequena empresa, mas ela traz prejuízo para o agro, para a grande empresa. Vamos ver o que vão falar os setores do agro. Olha o que, gente, leiam o editorial do Estadão de hoje. Eu só vou citar uma palavra que está naquele editorial. Quem faz isso é mafioso. Eles são mafiosos, estão tramando contra o Brasil. Olha, cada dia eu me convenço que quem tem coragem de defender essas medidas, como eu vi no plenário da Câmara ontem à noite e hoje de manhã, não é patriota. É lambe-botas do presidente norte-americano. Todo o meu respeito ao povo norte-americano, todo o meu respeito, mas o meu repúdio e a minha indignação contra a posição desse presidente que ataca outros países e que ataca também o Brasil. Isso, você que nos vê agora, lá do Espírito Santo, do meu estado, você que é capixaba, você que é brasileiro, você pode ter certeza que isso vai trazer consequências sérias. O governo Lula agiu corretamente. O presidente divulgou uma nota equilibrada, dizendo uma frase que é central: o Brasil é soberano. O Brasil não é quintal dos Estados Unidos, o Brasil é soberano. O Brasil também não quer impor sanções para ninguém, mas não pode admitir, né, que venham sanções que foram sim articuladas pelo grupo daqueles que tentaram o golpe no dia 8 de janeiro. Claro que sim. Semana retrasada, o Eduardo Bolsonaro anunciou nas suas redes sociais que eles estavam pedindo sanções contra o Brasil. Ele anunciou isso. Aí as sanções foram publicadas ontem, agora eles querem dizer que a culpa é nossa. Povo brasileiro, vamos reagir, vamos defender nossa soberania, né? Traidor da Constituição da Pátria, como disse Ulisses Guimarães, e nós precisamos fazer com que esse movimento cresça no Brasil em defesa da taxação dos super ricos, da isenção de imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e garantir que os super ricos possam pagar um pouquinho mais. Parabéns ao Walter Salles, um dos 50 homens mais ricos do Brasil, que foi lá e defendeu a taxação dos super ricos. Isso sim é postura de um patriota.
Agora, aqueles que tentam disfarçar, não, eu não apoio o presidente dos Estados Unidos, mas nas suas palavras, nas entrelinhas ou nas linhas, estão ditas as verdades de apoio a esse presidente que é, sim, um ditador. E volto a dizer, ele pode não concluir o mandato, as bases do seu impeachment já estão dadas, segundo Paul Krugman, para que ele perca o mandato, porque está passando dos limites diplomáticos políticos. E aqui no Brasil, nós teremos a prisão do Bolsonaro em breve, porque ele é um ditador que tramou um golpe contra a nossa democracia e agora eles querem anistia. Sem anistia, porque crime contra a Constituição, crime contra a democracia, atentado contra o Estado Democrático de Direito é crime lesa pátria e não tem perdão. Tem que pagar pelo crime. Agora 5 minutos do... Bem, você pode observar que ele sempre fala em aumento de imposto, né? O partido só fala em aumentar imposto. Então, mas eu vou dizer para vocês aqui qual foi a causa realmente da ação do presidente. O que realmente levou o presidente a taxar, evidentemente que não foi Eduardo, porque Eduardo não tem o poder de convencer para taxar a China e os outros países. Então, olha só, vou dizer para você aqui, ó, dia março de 2023, declaração do Lula sobre as tarifas de comércio. Tudo que fizerem conosco haverá reciprocidade, ou vamos ao OMC brigar. Olha a ameaça que ele fez em março de 2023. Lá na China, em abril de 2023, ele colocou aqui, ó, os Estados Unidos precisam parar de encorajar a guerra e começar a falar em paz. Certíssimo. Claro. Março e abril de 2023, no meio ambiente, Trump torna cada vez mais difícil os países ricos se comprometerem com a salvação do planeta. Ótimo. Novembro de 2024, campanha presidencial dos Estados Unidos. Olha o que ele disse aqui, o Lula. A vitória de Trump representaria retorno do nazismo e do fascismo com outra cara. Essa declaração de presidente fala isso? A eleição de Trump seria um resultado da loucura americana. Isso está sendo, né? Fevereiro de 2025, entrevista brasileiras. Trump está querendo virar o imperador do mundo. O presidente dos Estados Unidos deveria cuidar do próprio país em vez de dar palpite no mundo. Certíssimo. É isso que leva realmente ao Trump tomar uma posição. Entrevista coletiva aqui no Alvorada. Não adianta ele ficar gritando de lá, porque eu aprendi a não ter medo de cara feia. Abril de 2025, na cúpula agora do BRICS. Não queremos imperador. Um presidente do tamanho dos Estados Unidos ameaçar o mundo pela internet é uma irresponsabilidade. Falou isso no dia do evento. Maio de 2025, revista New York. Os Estados Unidos são o país que mais trava guerras e o que mais fala de democracia. Graças a Deus, temos a China. Críticas profundas, né, aos Estados Unidos, exaltando exatamente seu principal rival geopolítico. Então, o Lula vem provocando já o Trump, os Estados Unidos, há muito tempo. E é evidente, é nítido, todo mundo está acompanhando as relações do Brasil com os ditadores. O Brasil até hoje não reconheceu e não fez nada, absolutamente nada, com relação às eleições da Venezuela, que vários países democráticos não aceitaram da forma como foi feito. Você tem hoje a China, que é um país ditador. Você tem o Irã. O Lula defende a Hamas, os terroristas. Não é verdade isso, eu não posso deixar... O Lula defende a instituição do Estado palestino. Hamas, Lula nunca disse isso. Basta ver as fotos. Por favor. Basta ver as companhias que ele tem. Tem várias fotos de reuniões com ele. Aqui, vamos ser verdadeiros. E outra coisa, só vocês estão certos. Você pode falar, eu não posso falar? Como é que é isso? É um debate aqui? Então, na prática é o seguinte, ficou claro qual foi a reação do Trump, o motivo da reação. Dizer que o Eduardo tem o poder de convencer a economia americana, o presidente dos Estados Unidos, a taxar o Brasil, é realmente colocar no Eduardo um peso que ele não tem. Agora, se fosse só o Brasil, eu até entenderia. Mas a taxação foi todos os países. Então não tem sentido nenhum sair dessa questão e dizer que é questão só política. Não é. A questão também política, porque os Estados Unidos quer preservar no Brasil, que foi parceiro de 200 anos,
a questão da democracia e da liberdade de expressão. Que não é verdade essa questão, né, o artigo 19, ninguém defende crime na internet. Mas praticam. Mas tem o poder judiciário para isso. Mas praticam. O que você não pode terceirizar para as plataformas para elas tirarem o conteúdo e elas receberem pressão do governo, do próprio Supremo, para retirar conteúdos que, evidentemente, que é uma censura. Então, infelizmente, né, isso está acontecendo, essa taxação é ruim para o Brasil, é ruim para os Estados Unidos, mas o governo é que tem a culpa disso e que tem que resolver isso agora. Então vamos mobilizar o Congresso, vamos mobilizar o Itamaraty para poder realmente buscar uma solução para que não haja prejuízo nem para o Brasil e nem para os americanos. Eu sei que eu não tenho mais direito de fala, mas eu queria falar 10 segundos. Só eles estão certos e o mundo todo está errado, porque o mundo todo está contra a taxação e eles continuam justificando por que o presidente Trump taxou o Brasil. Ninguém está defendendo a taxação, ninguém está defendendo a taxação. O que nós não aceitamos é vocês colocarem a culpa no Eduardo, como se o Eduardo tivesse o poder de mudar a economia americana. Ele é o representante de um grupo. Não, representante de um grupo lá nos Estados Unidos, tanto é que se afastou do mandato. Então vocês estão ficando isolados, porque aqui no Brasil, converse com os representantes das grandes empresas brasileiras. Eles sabem que é a culpa da economia está nesse desastre que está aí. Vocês estão se isolando cada vez mais. Se isolando. Porque nós defendemos o Brasil, vocês defendem a bandeira norte-americana. Bom, ainda esse tema movimenta bastante, a gente precisa de muito mais tempo para, enfim, ter os dois lados, a perspectiva dos dois lados. Não é fácil defender o Partido dos Trabalhadores e o governo Lula, não. Por isso que eu estou de parabéns, viu? Porque é muito fácil porque o Brasil está crescendo, gerando emprego e o Brasil cresceu 49 pontos no ranking de liberdade de expressão depois que o Lula subiu. Eu vou precisar interromper os senhores, os dois. Eu queria agradecer muito aos senhores por estarem aqui, enfim, cada um pensa de forma diferente, mas o importante é nós estarmos aqui discutindo, debatendo e levando isso para o público também. Queria chamar de volta a Natália para aparecer aqui com a gente também. Já encerramos aqui o tempo, acho que eu já estourei o tempo. Então, se você tiver mais alguma consideração, Nath, quiser perguntar mais algo para o senador, para o deputado. É isso, Camila. Agradecer aos parlamentares e, claro, a sua condução aí. Muito obrigada. Obrigada a você.